Vou apresentar agora para vocês um capítulo que é importante, que ele fala dos fatores de sucesso empresarial. Ele foca no empreendedor e quais são os fatores de sucesso nos negócios. Aí, apresento aqui para vocês 3 vertentes. Primeiramente, fatores internos, que impactam como o negócio acontece. Do outro lado, fatores externos, que envolvem os demais atores do ambiente competitivo, que impactam no negócio. E no centro está o empreendedor, que é o ser humano, que é aquele camarada que é essencial para as organizações prosperarem. E se você trabalha numa empresa, você também é uma espécie de empreendedor, porque você contribui para que o negócio prospere. Nós vamos agora, na sequência, olhar essa dinâmica entre fatores internos, externos e o próprio empreendedor, que são as 3 perspectivas aqui analisadas. Os fatores internos, então, nos negócios, eles têm um certo tipo de impacto. Vamos começar aqui a olhar o empreendedor e o seu negócio, tá certo? Então, fatores de sucesso empreendedor. Primeiramente, como eu já coloquei nas características, é o conhecimento. Conhecimento principalmente do mercado onde você atua, ou da empresa onde você trabalha. O segundo ponto importante aqui que eu destaco é o administrador e como ele toma as decisões estratégicas da empresa. É aquele cara que toma uma decisão de promover alguém porque aquele camarada é puxa-saco, ou aquele chefe que toma a decisão com base em identificar quem é o melhor para o negócio naquele momento. Outra coisa está relacionado ao terceiro item com as vendas, com a competitividade do negócio e com o marketing adotado no negócio. Lembrando que se você trabalha numa empresa, você tem participação nisso, conhecendo ou não. Se conhecer esse ambiente que você está inserido, melhora as suas possibilidades de progressão na carreira e, por consequência, ganhar mais. E outra é a desenvoltura. O que é isso? É a capacidade que você tem de lidar com os problemas. Ou seja, tem gente que enxerga o problema e ele se sente parte desse problema. Minha sugestão, não faça isso. Você deve se sentir como parte da solução. Busque identificar quais as possibilidades que tem para solucionar esse problema e focar nisso, e não focar no problema em si. Entender o problema, logicamente, é importante. É o primeiro passo para conseguir resolvê-lo. Mas o teu foco não pode estar no problema, ele deve necessariamente estar em como resolvê-lo. Não sabe? Busca conhecimento e competência de quem sabe. Lembrando que as empresas, elas são concebidas a partir de uma ideia. A partir do nascimento, elas precisam sobreviver, assim como o ser humano. A empresa como um ser vivo, ela precisa de conhecimento e competências adequadas para que possa oferecer o quê? Bens e serviços ao mercado. O mercado, por consequência, ele exige certas características, certas qualidades que vão impactar no negócio em que ele possa responder a essa demanda. Esse ciclo contínuo que é a oportunidade para a geração de riquezas. Então,
Todo negócio ele se inicia com as pessoas, se utiliza de processos e estrutura organizacional para oferecer um bem ou serviço ao mercado que, por contrapartida, ele exige novas características, novas propriedades, novos produtos, novos serviços que devem ser atendidos pela empresa, exigindo nova estrutura, novos processos e pessoas capazes para fazê-lo. Esse é o ciclo virtuoso da riqueza. No entanto, muitas vezes, em vez de sucesso, acontece o fracasso nos negócios. Quais são as causas desse fracasso? Eu elenquei algumas aqui no livro de empreendedorismo. São elas: propaganda inadequada, ou seja, marketing incompetente, a precificação, ou seja, formação inadequada de preços. Há negócios, por exemplo, na área de saúde, que você colocar um preço muito baixo, vai gerar uma percepção de não qualidade para os possíveis clientes, que, por consequência, vai contribuir para o fracasso do negócio. Outra causa comum de fracasso nos negócios é a dificuldade de acesso às informações. E outra coisa que também impacta é a logística. Logística deficiente e desconhecimento do mercado. Você não sabe a melhor localização para o seu negócio, você fica distante, aumenta o custo para as pessoas trabalharem lá na empresa, aumenta o custo de deslocamento, transporte dos produtos e para execução de serviço. E desconhecimento do mercado, ou seja, tu não sabe o que o mercado quer. As pessoas não compram produtos, elas compram solução para uma necessidade que elas apresentam. Identificar essas demandas, essas necessidades das pessoas é um ponto-chave para o sucesso da organização. Vamos ver agora os fatores internos de sucesso, ou seja, o sucesso ele pode ser olhado na ótica interna da empresa e na ótica externa. Agora vamos olhar aqui na ótica interna. Então, olha só. Fatores de sucesso internos. Primeiramente, quem dirige o negócio, ele se preocupa em construir processos e estratégias de forma adequada ao almejar os seus objetivos, de atingir os seus objetivos? Se sim, é importante saber que a chance de sucesso aumenta. Outro item importantíssimo: como é a produção desse negócio, do produto, do software, do serviço? Ele apresenta diferencial competitivo ou é muito mais rudimentar do que a concorrência? Se for verdade, contribui para o fracasso. Se ele tiver diferencial competitivo, vai contribuir para o sucesso. E o que é diferencial competitivo? Não é fazer o que a maioria faz. Aí você está na média. É fazer melhor que a maioria faz. Outro aspecto, terceiro aspecto importante para o sucesso do ponto de vista interno das organizações
é a qualificação continuada das pessoas. Ou seja, as pessoas fazem o negócio acontecer. Elas continuam se qualificando ou pararam no tempo? Se pararam no tempo, o fracasso é eminente. Certo? Então, vejam só, as pessoas, eu vejo assim uma empresa olhando em 4 partes, que eu chamo de quadrantes. Primeiro quadrante, as pessoas, que é quem faz o negócio acontecer, quem faz. O segundo quadrante são os processos, como você faz, ou seja, como você produz um bem ou serviço, como faz o negócio acontecer. O terceiro quadrante, estrutural, com o que você vai fazer as coisas acontecerem. Como que ferramentas que vai utilizar para produzir um novo sistema. Qual a tecnologia, qual a linguagem, qual o banco de dados vai utilizar a inteligência artificial para acelerar o processo de construção. E o outro item importantíssimo é a sustentabilidade financeira. Não se faz nada sem dinheiro. Você pode não ter dinheiro e ter sucesso com o dinheiro dos outros. Lembrando que o dinheiro dos outros tem custo. Esse custo tem que ser menor do que o benefício gerado por ele. É uma maravilha ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. É uma máxima que eu acredito. No entanto, dívida, ela precisa ser bem gerenciada. As pessoas fogem da dívida como o diabo foge da cruz. E isso é um equívoco, na minha opinião. Utilizar de dinheiro de terceiro é o que as grandes empresas fazem. As grandes empresas, elas têm aí cerca de 60%, 70% de capital de terceiro no negócio. Tá certo? Então, você tem que pensar, imagine uma pirâmide. Na base da pirâmide você tem um nível tático, é quem faz as coisas. O nível operacional, que é aquele cara que executa as coisas. No nível intermediário, você tem o nível tático, que são os gerentes, o que fazem as pessoas fazerem. No topo da pirâmide você tem o estratégico, que é o quê? Aquela pessoa que pensa o negócio. Ela não está envolvida diretamente no operacional. Por quê? Porque ela tem que estar com o cérebro livre daqueles paradigmas que as pessoas que trabalham no negócio possuem, para pensar um pouco além do trivial. Então, a questão estratégica está no topo do negócio. E o que é estratégia? Lembrando novamente, é a maneira pelo qual você busca atingir seus objetivos. Isso é estratégia. E o nível estratégico no negócio é o mais alto, está no topo da pirâmide. É o que enxerga o negócio daqui 1, 2, 3, 5 anos e algumas estratégias para se chegar lá. Aí, por terceiro, e já abordando todo a questão dos fatores de sucesso nos negócios, estão os fatores externos. Eu elenquei aqui 4 possibilidades importantes. Logicamente, de tudo que eu falei até agora, você não vai se limitar a isso. Cada negócio ele apresenta suas peculiaridades e você tem que entender essas peculiaridades para tomar a melhor decisão e fazer a melhor escolha. Lembrando que nós vivemos num mundo capitalista, não é romântico. Você pensa que você é bom e que as pessoas vão enxergar isso. Não é verdadeiro. No mundo capitalista, o dono do negócio, o diretor que for competente, ele vai valorizar de forma adequada.
mas nós sabemos que tem muita gente incompetente gerenciando negócios. E as decisões normalmente são catastróficas. Então, o que eu recomendo focar principalmente para a busca de fatores de sucesso do ponto de vista externo, ou seja, olhando fora da empresa. Primeiramente, olhar a questão da oferta, como o mercado competitivo está se comportando. Existe o mesmo produto que você vende por um preço bem inferior? Por que será? Tua estrutura de custos é ruim? Aí volta lá para o interno. Outra, como que está a demanda? Ou seja, quem está comprando o quê, como, em que quantidade? E o terceiro item que eu aponto aqui é o diferencial competitivo, diferencial de produção, diferencial financeiro, ou seja, o que você tem que os outros não têm? Digamos, na progressão de carreira, qual o seu diferencial em relação aos camaradas que vão disputar a mesma vaga que você? Tu não sabe? Tu tem que conhecer seus concorrentes e buscar conhecimento e competências que tornem você diferente, melhor, mais interessante. E outro ponto que eu elenquei aqui, o quarto, como fator de sucesso externo, é a regulamentação. A lei de proteção de dados, você consegue aproveitar e tornar isso um negócio lucrativo? Outras questões regulatórias, elas vão impactar no seu negócio. Questões tributárias, questões legais, questões ambientais, tudo pode impactar ou não no negócio. Você precisa conhecer esse ambiente regulatório. Conhecer esse ambiente competitivo em que você está inserido faz toda a diferença. E se preparar para ele, buscar diferencial, vai contribuir para o sucesso. Na era do conhecimento, as máquinas, elas complementam a capacidade mental do ser humano, não substituem. Porque o homem ainda, ele é muito importante no mundo dos negócios, é ele que faz o negócio acontecer. Não basta ter capital financeiro se não dominar o conhecimento do processo de negócio. O Maquiavel, lá em 1600, ele já dizia, o dinheiro faz 50% do sucesso. Logicamente, se você está concorrendo com alguém que tem grana, e tem todas as demais coisas que você tem também, ele sai na sua frente. Você vai ter que se tornar muito mais competitivo, mais competente. Nós agora, a questão da globalização, por exemplo, nós vemos agora os Estados Unidos estabelecendo uma nova ordem mundial. Até então se falava em globalização como a solução para tudo. A partir do momento que os Estados Unidos falaram assim, América primeiro, eu primeiro, o mundo que vai pagar para a gente, e já exerceram isso, colocando tributação para empresas do mundo inteiro que pretendem vender para os Estados Unidos. Lembrando que lá, eu não sei o número agora, mas imagino que tenha seus 450, 500 milhões de pessoas. Qual é o país, qual é a empresa do mundo que não quer ter acesso a esse mercado?
No entanto, está sendo estabelecido uma nova ordem mundial. No que isso vai dar? Eu não sei. Duvido de quem acha que sabe. Então, além da necessidade e do valor do conhecimento, ele deve pertencer à empresa. O conhecimento da empresa tem que ser sistematizado. Vocês que são da área de sistema, percebem o que eu estou falando. Sistematizar o conhecimento, que não é algo fácil. O que você tem na sua cabeça é seu conhecimento, mas e como a empresa se utiliza disso? Manual, protocolo, já está num sistema informatizado? Poucas empresas fazem isso, sistematizar o conhecimento das pessoas para ser o conhecimento da empresa. Isso faz toda a diferença para o sucesso. Por quê? Porque a pessoa sai, imagina uma oficina mecânica, o cara tem o melhor mecânico da região. O que acontece? Ele sai de lá, leva metade dos clientes junto. Isso é uma vantagem? Não, não é. Agora, se ele transformou o conhecimento desse mecânico em melhor serviço das empresas da região, aí o conhecimento foi transferido, ou utilizado, ou aproveitado pela empresa, pelo negócio. Aí sim, a empresa tem capital dela. Para fechar o conteúdo de hoje, eu li um livro, há muito tempo atrás, que ele elencava os 10 mandamentos para o sucesso organizacional. E aí, antes de entrar neles, um pensamento, uma observação. O dinheiro, ele se desloca à velocidade da luz. A informação deve ser mais rápida. Vocês que trabalham com um sistema para a internet, sistema de informação, tem que pensar nisso. Não dá para mandar um relatório de como tirar informação no sistema. A informação tem que piscar na tela do decisor. Então, as empresas, elas têm que pensar estrategicamente nas inovações. E aqui uma observação minha pessoal. Muito se vendeu ao mundo afora que inovação é sinônimo de sucesso. Isso é mentira. Por quê? A inovação custa dinheiro, muitas vezes custa caro e muitas vezes dá errado. Então, a inovação ela tem que ser pensada e ela deve ser pensada porque ficar parado no tempo é quase sinônimo de fracasso. Se você ficar parado no tempo, o seu conhecimento ele vai perder valor. Você precisa evoluir, inovar. Então, a inovação ela é necessária para contribuir para o sucesso dos negócios. No entanto, ela tem que ser pensada de forma estratégica, ou seja, de forma a atingir os objetivos do negócio. Tá certo? Eu falo aqui em desmassificar produtos e serviços com escala. O que significa? Produção em massa é você fazer o mesmo produto e vender o mesmo produto para o mundo inteiro. Microsoft fez isso com uma eficácia fantástica. Ela apenas diferenciou a linguagem de uso do sistema do Word, Excel e PowerPoint e o Office. Mas a Microsoft vai muito além disso, muito além disso. Tá certo? Quando você fala em desmassificar, você conseguir personalizar os produtos e serviços para cada cliente. Isso custa normalmente caro. E aí, conseguir fazer isso é muito mais complexo. O custo, por consequência, é muito maior. O preço tem que ser também maior. Então,
Assim como na guerra, o mundo empresarial, as maneiras como o valor é medido, elas são diferentes atualmente. Hoje você não faz uma guerra com tanques. Você faz com tanque, com armamento e com informação ou desinformação. Tá certo? É pensar que o mundo, ele mudou. E essa mudança, ela tem que ser observada e ela tem que ser trabalhada para que se busque o sucesso. Tá certo? O software, ele pode possibilitar que o próprio cliente o personalize. Através dos relatórios, através das informações, você pode ter uma parte robusta que gerencia o todo. No entanto, você tem que permitir que o cliente faça da melhor maneira para o seu negócio, para a sua utilização. É por isso que apresenta-se dentro mesmo do Word, você trabalha com muita possibilidade de personalização. Só poucos utilizam, mas ele apresenta essa possibilidade. Eu, por exemplo, elaborei um template que ele serve para produzir um livro que eu faço todo o processo sozinho, tudo baseado em estilo, eu não fico formatando toda vez. Eu digito, escolho estilo, tá, pá, pronto. Numeração de tópicos, tudo automático. Imagina fazer um livro de 500, 750 páginas e naquele esquema de que muitos fazem, utilizar o editor de texto como uma máquina de escrever avançada. Tem muitos aí de TSI, que eu já conheci, de computação, que continuam fazendo isso, usar o editor de texto como uma máquina de escrever avançada. É muito mais do que isso. É necessário aprender a utilizar para se tornar mais produtivo. Utilizar IA dentro da programação, não pedir para fazer por você, mas você se tornar mais produtivo com a utilização de IA faz toda a diferença para a sua competitividade. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade, isso o mundo está indo cada vez nesse caminho. Você também ser um analista é necessário. Não basta falar assim, não, eu trabalho aqui com esse pedaço, se eu entender bem desse quadradinho aqui, tá bom. Não está bom. Você tem que conhecer qual é o impacto daquilo que você faz no todo. Como você faz para melhorar a sua produtividade. Por consequência, a produtividade do negócio. Por consequência, a capacidade e a chance de sucesso, de atingir os objetivos almejados. Isso é o que tem que ser buscado. Valeu?